população mundial tem aumentado de um nível exponencial e assim é também com o nosso país. E quanto mais a população aumenta, aumenta também a necessidade de abrigo e de habitação. Por isso é que nós hoje iremos falar do tema de como o crescimento populacional impacta na procura de habitação, assim como no ordenamento territorial. Bem-vindos ao quarto episódio do Noir Podcast, onde nós daremos continuidade ao tema da habitação social em Moçambique. E para ajudar a refletirmos sobre este assunto, temos aqui conosco a professora doutora Inês Macamo Raimundo, docente e investigadora da Universidade de Eduardo Mondlane, com uma vasta experiência em urbanização sustentável, em dinâmicas territoriais, projetos de investigação ligados à cidade, mobilidade e desenvolvimento. A professora ela é doutorada em processos migratórios, mestre em Geografia Humana pela Universidade de Witwatersrand, em Johannesburg, na África do Sul, licenciada em Geografia na Universidade de Eduardo Mondlane e, desde 2015, professora associada em Geografia Humana, onde leciona na Faculdade de Letras e Ciências Sociais, assim como cá na Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico. Muito bem-vinda, professora, a mais um episódio. E antes de entrarmos no tema central, gostaríamos de saber, primeiramente, da sua trajetória. A sua carreira tem passado por várias áreas de migração forçada, urbanização sustentável, segurança alimentar urbana e projetos internacionais sobre cidades. Como é que esse percurso todo levou-lhe a interessar-se por estas questões específicas? Ok, muito obrigada. Bom dia. Antes de mais, eu quero vos felicitar por esta iniciativa. É bom saber que os jovens, de facto, não só olham para os professores na sala de aulas, aquilo que falam, aquilo que ensinam, mas também querem saber um pouco mais, porque o tempo da sala de aula não é suficiente para a gente falar de tudo. E fico, de fato, maravilhada, espantada, porque conseguiram apanhar um pouco do meu currículo. Significa que vocês fizeram um bom TPC, por isso estão de parabéns. Toda a equipe aqui está de parabéns sobre isso. Agora, sobre a minha carreira, na verdade, eu até iria usar aquela expressão que quanto mais nós investigamos algo, tanto mais insatisfeitos ficamos. Ou seja, cada vez que nós temos um resultado, queremos saber mais. E por causa destes resultados, ele nos obriga muitas vezes a sairmos daquilo que seria a nossa área de especialização. Conforme você disse muito bem, eu sou especialista em estudos em processos migratórios forçados, mas tudo isto me leva, de facto, a ter que ampliar o meu horizonte de conhecimento. Daí que, por exemplo, para explicar os processos migratórios, não teria como falar sem, por exemplo, conhecer aquilo que é dinâmica urbana, não teria como falar sem conhecer aquilo que são os aspectos que levam ou que forçam as pessoas em processo migratório. Tem aquilo que é o senso comum, que os processos migratórios estão diretamente associados com fenômenos climáticos, estão associados a desastres naturais, estão associados a fenômenos políticos, econômicos, etc. Mas existem outros elementos que são pouco falados. É assim, para alguém ter que mudar da sua área de residência é porque existe uma força superior à sua vontade. Dentre eles, por exemplo, se não tem acesso a alimentos, ou se os alimentos que estão disponíveis para si não são suficientes, esta pessoa vai se sentir obrigada a ter que mudar da sua área de residência. E é por essa razão que também comecei a estudar um pouco sobre questões de segurança alimentar, para poderem entender o que é que as pessoas comem, o que é que limita que as pessoas comam, porque na verdade existe muita coisa, há um manancial de alimentos, mas por causa da nossa estrutura social e cultural, alguns alimentos não fazem parte da nossa dieta alimentar. E eu tenho falado, por exemplo, quando a gente fala em fruta, muitas das vezes só pensamos na fruta mediterrânea. Eu pergunto a alguém, comeste fruta? Se não, não comi, porque eu não comi maçã, não comi pera, não comi uva. Mas nós temos outros frutos, como a mapila, como a mapicha, tudo isso são frutos. Então, há um problema conceitual e é por essa razão que, de fato, eu vou a fundo. Eu tenho tido esse privilégio, exatamente porque eu gosto de procurar, acabei por a minha área de influência não se limitar aqui em Moçambique e começar a sair de Moçambique para a região e acabar por ter uma influência internacional. Este é o bom de ser investigador, porque, como eu disse,
A gente não fica satisfeito com uma coisa, mas porque nós procuramos, vamos encontrar alguém que tem mais informação sobre isso. E é por essa razão que acabei por fazer parte dessas grandes redes de investigação, a começar por norte da América, América Latina, continente africano. Agora, por exemplo, já estou no Vietnã, já estou na Índia, já estou na China. E tudo isso para poder perceber toda essa dinâmica. Estamos a falar das questões de urbanização. Pronto. O normal, o que se tem dito, né, é que a urbanização dos países global não é consequência direta da industrialização, como foi, por exemplo, os países global norte. Os países global sul, a sua urbanização é consequência direta do fenômeno migratório. Então, mais uma razão para, de facto, eu estudar migração com a urbanização, porque é uma resposta direta. Portanto, a insatisfação de todos os níveis faz com que as pessoas, de fato, sejam obrigadas a sair das suas áreas de residência habituais para, por exemplo, para novos espaços. E sempre naquela perspectiva que eu vou resolver os problemas se for, por exemplo, no espaço urbano. Mas começa o primeiro desafio aí. Eu vou para o espaço urbano, não estou preparada para tal, não tenho lugar onde residir, não tenho lugar onde construir. Olhando para a cidade de Maputo, eu não vou construir agora. E é verdade que, apesar de que o solo é propriedade do Estado, mas nós sabemos que existe um mercado de terras. Existe um mercado de terras urbanas que há alguns anos, eu lembro um estudo que nós fizemos em 2013, ainda havia algo que parecia mascarado, mas hoje já não. É a luz do dia que se vende. Então, se eu venho de onde eu venho, de uma área rural, com os parcos recursos financeiros que eu tenho, como é que se pensa que eu possa ter uma habitação condigna num espaço urbano, como, por exemplo, a cidade de Maputo? Então, tudo está interrelacionado. E mais, para quem tem como formação geográfica, nós temos um grande defeito como geógrafos, queremos trazer o mundo às costas. Ou seja, eu tanto posso navegar naquilo que são os fenômenos físico-naturais, como também posso navegar nos fenômenos sociais e econômicos e também nas questões urbanas. E para chegar à conclusão que, de fato, não tem como falar de urbanização sem perceber a dinâmica dos processos físico-naturais e muito menos sem perceber a dinâmica dos processos sociais e econômicos. Bom, se não me manda parar, eu não vou parar. Fica à vontade, professora. Fica à É vontade. assim que costuma-se dizer, não deu micro a um professor, nem a um pastor que não para de falar. Não para de falar. Ok. É isso, né? Mas voltando àquela questão da habitação, a habitação não é apenas no conceito de edifício, onde a pessoa vai residir. Nós temos que ver a habitação dentro de um solo ou dentro de uma terra. E começa a primeira pergunta: a quem pertence aquela terra? Mesmo que eu tenha construído, será que aquela terra me pertence? E nós sabemos que a questão da terra é uma questão muito sensível para nós. E alguém pode dizer, ok, eu te dou, eu te vendo esta casa, mas o solo não. O solo continua. Então, qual é a propriedade que eu tenho sobre aquele indivíduo? Se aquele pedaço de terra eu não tenho direito de usá-lo como devia ser. Este é um aspecto. E depois, e isso já ia pegar naquilo que é a vossa área, que tipo de habitação que eu devo construir num espaço urbano? Será que eu tenho tempo, eu tenho possibilidade, eu tenho acesso para ser informada sobre o tipo de habitação? É por essa razão que cada um vai construir a forma como, da maneira como quer. E construímos em qualquer lugar, áreas já chamadas áreas de risco para inundações, e ao mesmo tempo também a própria arquitetura não obedece. É impressionante, quando nós damos volta aqui a nível das nossas cidades, vou falar mais da cidade de Maputo, quando eu moro, me parece que cada um escolhe a arquitetura que quer fazer, as tintas ou as cores que quer usar, parece que não há coisa. Exatamente. Isto, em algum momento, também reflete a falta de informação, ou também porque as próprias pessoas resistem a procurar a tal informação. E é por isso que se diz que fazemos tudo de forma informal. Agora, o outro aspecto tem a ver com o custo e o preço ao mesmo tempo. Quanto custa construir uma casa, sei lá, uma habitação, vamos lá, de quarto e sala? Quanto é que isso custa? Vocês que são arquitetos sabem muito bem o custo de material, o tempo que se faz. Quando falamos do custo, não é só em termos de custo de material, mas também o tempo, porque o tempo também é contabilizado na determinação do custo de algum empreendimento.
e as pessoas vão fazendo aquilo que podem. Resultado, quando nós temos algum evento climático extremo, para não falar das questões, de questões já econômicas, sociais, quem sofre em primeiro lugar são aquelas pessoas. E depois, e quando, por exemplo, há algum projeto urbano, quem é que vai sofrer? Não vão destruir um prédio, vão destruir aonde? Vão destruir exatamente este tipo de habitação. Eu tive uma professora que me disse o seguinte, e até hoje ainda valorizo isso, é que a habitação tem o mesmo valor para todos, seja ela uma choça, seja um palácio. Porque mesmo naquela choça houve um investimento. Então é preciso respeitar essas coisas. Então, isso para dizer que a minha área, nós vamos fazendo, vamos surfando e vamos meandrizando, como costumo dizer, dar o exemplo do Rei Menderes, que vamos dando as nossas curvas para exatamente perceber tudo aquilo que nós estamos a dizer de dinâmica de ocupação territorial e dinâmica de ocupação de espaço. Seja o urbano, que é o assunto que está em causa neste momento, mas também as áreas rurais. Exatamente, sim. E olhando para a realidade moçambicana, quais são os principais desafios que pode identificar? É possível ver que são muitas áreas, então os desafios também são muitos, mas quais são os principais desafios em relação à habitação, olhando para a nossa realidade moçambicana? Já, é assim. Eu sempre gosto de dizer, olhar, ter aquilo que se chama de uma visão holística. Ver de uma forma mais ampla, que não é uma única pessoa, não é uma única causa, um único fator que vai explicar um determinado desafio. Na área da habitação, vivemos dentro de uma conjuntura econômica que é frágil em Moçambique, porque nós não estamos a produzir nada neste momento. Simplesmente nós vivemos de compra e venda, compra e venda. E isto não é sustentável. Então, por causa disso, é por essa razão, por exemplo, os materiais de construção vão ser muito caros. Porque se nós pudéssemos produzir, e nós estamos a dizer que cerca de 70% ou 80% da população vive daquilo que se chama informalidade urbana. Então, não estão a produzir, simplesmente é um dinheiro que está a circular porque eu vendi isto, porque eu comprei isto, etc. Então, como é que eu penso que vou ter condições para fazer savings, poupanças? Como é que eu teria condições para fazer essas poupanças de tal forma em que eu possa construir uma habitação? E segundo, a questão da terra, sobretudo nos espaços urbanos, nós ainda estamos a brincar sobre ela, né? Que é no sentido seguinte, ok, todos nós sabemos que a terra é propriedade do Estado, isso é um fato, mas ao mesmo tempo temos consciência que é um mercado de terras e também quem é que compra esta terra? Não é para vocês que estão a começar. Vocês não têm mesmo condições, mesmo que pensem só talvez pensar no dinheiro dos vossos pais. Vocês não têm condições para comprar a tal terra e depois poder construir a tal habitação. Então, este é o desafio, que ainda estamos a brincar de uma lei de terras que é melhor deixar as coisas. Mas é uma coisa que eu sempre defino, ainda hoje na aula que eu estava a dar, que foi o seguinte: nunca permitam que os vossos pais forcem o governo de Moçambique a privatizar a terra. Porque é o seguinte, se agora que a terra não está privatizada, temos alguma dificuldade para ter acesso a ela, imaginem quando nós tivermos, quando a terra for propriedade privada. E tenho dado o exemplo do Brasil. O Brasil, as cidades brasileiras têm pontes, as pessoas podem ficar debaixo da ponte. Mas aqui em Moçambique, a única ponte é aquela ponte do vulcão. Vamos caber todos ali? Eu, pelo menos, não caso, porque eu tenho um meu pedaço de terra, mas estou a pensar em vocês que estão a começar a vida. Então, este é o segundo desafio que me parece que a questão da terra ainda não está muito clara. Estamos, aquilo que os brasileiros dizem, estamos em cima do muro. Estar em cima do muro nem está para um lado, nem está para o outro lado. E, consequência, em algum momento, isto pode dificultar o acesso à terra para depois poder construir a tal habitação. E depois, o terceiro aspecto associado a isso é, muito bem, eu vou sair da casa dos meus pais, eu vou construir a minha casa. Como é que eu vou viver se eu não tenho emprego? Como é que eu vou sustentar? O primeiro grande desafio é sair da casa dos meus pais para
um lugar em que eu possa dizer, oh, ok, eu vou construir a minha habitação. Vocês são privilegiados porque pensam numa cidade, projetam uma cidade, mas aquilo ali é no imaginário. Eu não estou a ver se vocês, até olhando para isso aqui, comecei a ver este exemplo aqui atrás. Será que, de facto, isto tem alguma aplicação? Simplesmente é o vosso imaginário. E mais complicado na área da habitação é toda essa estrutura social e econômica que nós vivemos, essa conjuntura, que não favorece. E, infelizmente, já não são vocês mais novos, dos seus 20 e picos anos, mas temos aqueles que têm os seus 30, 40 anos, que estão a passar pelo mesmo desafio de ter uma habitação. São pessoas que estão acima de 50 anos e que neste momento podem dizer, uff, eu consegui a minha habitação. Eu tenho o privilégio que eu consegui a minha habitação, o meu apartamento, exatamente porque eu comprei naquela altura em que o Estado, da PIE, etc., aquelas coisas todas. Mas já não existem essas casas da PIE. Então, eu faço parte dessa geração, tive esse privilégio de ter o meu pedaço de terra e pronto. Mas agora, e vocês? Está aí o grande desafio. Yeah. Agora iremos falar sobre o crescimento populacional e a habitação. Yeah. De uma maneira simples para quem está nos ouvir, o que significa crescimento populacional? E por que está a aumentar cada vez mais? É interessante que ainda ontem deu uma aula sobre isso, né? Estima-se que, por exemplo, até 2050, a população de Moçambique vai duplicar. Atualmente anda por 36 milhões de qualquer coisa, até 2050 significa que vamos atingir 60 e tal milhões de habitantes. E como é que ela cresce? Como é que e a taxa é por aí 2 ponto qualquer coisa por cento. Isso tem a ver, portanto, com a fecundidade, com o número de filhos que uma mulher pode ter, ainda é alto. Nas cidades está em média 2,7 filhos por mulher, mas fora disso, nas áreas rurais está por aí 4 filhos por mulher. Portanto, tem isto, que a fecundidade é alta, mas também a mortalidade diminuiu. Porque assim, se a mortalidade diminui, então significa que temos mais gente viva e temos gente também que vai atingir uma idade média ou aquilo que a esperança de vida ainda muito mais alta. E depois também temos um outro fator, que é o fator migratório. Mas o fator migratório, ele só funciona, portanto, neste processo de migração do campo para a cidade. E quem está a sofrer neste momento é a cidade. Há um exemplo que eu posso dar. Se nós olharmos para a densidade demográfica, a densidade demográfica de Moçambique anda aí por 37 habitantes por quilômetro quadrado. Mas olhando para a cidade de Maputo, são 3.600 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos para Chipamanini, são acima de 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui já um problema é de distribuição da população. Sim, porque quando nós temos esses números, gente, olha, 36 milhões é um número bastante assustador. Mas temos um outro índice que é preciso tomar em consideração, é a distribuição espacial. Eu estou a dar esses exemplos, né? A nível do país, nós encontramos 30 e tal habitantes por quilômetro quadrado. Vamos para a cidade de Maputo, 3.600 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos para Chipamanini, acima de 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o grande desafio, na verdade, e isto em algum momento choca, assim, é que na demografia tem duas posições sobre esta mesma questão da população. Enquanto uns defendem que sim, é muita gente, e por essa gente depois vai ter impacto ou pressão sobre os recursos, os outros vão para além, que é o seguinte, não, o que está em causa não é muita gente, o que está em causa é a forma como essas pessoas estão distribuídas no território e a forma como essas pessoas têm acesso àqueles recursos. Infelizmente, neste momento, toda a gente pensa que é na cidade onde vai resolver os seus problemas. E é por isso que as cidades moçambicanas têm densidades demográficas muito elevadas. Este é um ponto. Mas há um outro ponto que tem sido negligenciado na área da demografia, particularmente por causa de Moçambique, é
o caso de pequenas e médias cidades, que crescem muito mais do que, por exemplo, a cidade de Maputo. Até se nós olharmos os dados estatísticos do censo de 2017, compararmos 2007 e 2017, nós vamos ver que a cidade de Maputo desacelerou, contrariamente à cidade da Matola e cidades de pequena ou média dimensão. Vou dar um exemplo da cidade de Pemba. A cidade de Pemba é uma cidade média, é capital de uma província. Esses últimos 10 anos, desde que começou a guerra, a sua população triplicou. Triplicou por causa de, como resultado direto da guerra. Então, em Moçambique, nós sempre, a questão guerra, ela tem que entrar para perceber a dinâmica do crescimento da população, mas não necessariamente a questão de que todo o país nós estamos a encontrar, registrar um crescimento exponencial. Mas a ideia global que se tenta passar em cada um de nós é que há um crescimento exponencial da população. E eu não concordo com isso. Simplesmente, sim, se olharmos os espaços urbanos, sim, isso está a acontecer. E não as grandes cidades, mas as pequenas e médias. E, sobretudo, uma cidade como Pemba, que está sob o efeito da guerra, o efeito dos eventos climáticos extremos, como ciclones, etc. Tudo em conjunto está ali. Então, todo mundo vai para onde? Vai para Pemba. Porque não vai ficar em Muidumbe, não vai ficar em Mussuba da Praia, não vai ficar em todos os outros distritos que não são seguros para se viver. Yeah. Yeah. Certo, então podemos dizer que quanto mais a população cresce em direção às pequenas e médias cidades, que é onde tem mais espaço, digamos assim. Não necessariamente quando tem mais espaço, é o mais próximo. Yeah. Em algum momento é o mais próximo e é mais próximo da grande cidade. E também, porque neste caso é a questão da segurança que está em causa. Yeah. É isso. Certo. Será que com esse aumento da população, a habitação está a se tornar mais cara? Não. Talvez a pergunta não fosse assim. Não é assim tão. Não é causa e efeito. Não é por causa de aumentar a população que a habitação se torna mais cara. E para mim é preciso ver o contexto global. Uma situação como o aumento dos combustíveis é suficiente para ter impacto em tudo, não só na habitação, em tudo. Basta aumentar o combustível, tem efeito sobre isso. Agora, o que está a acontecer, na verdade, tem a ver com o preço internacional dos materiais, por exemplo, de construção. Se há algum tempo podíamos construir uma casa a 10 mil dólares, estou a imaginar, se uma casa a 10 mil dólares, hoje, a mesma casa, os mesmos materiais, se calhar já são 100 mil dólares. Por quê? Porque isto tem a ver aquilo que em geografia chamamos de está no contexto de quem produz o quê. Moçambique não produz. Moçambique, exatamente. Moçambique só importa. Moçambique é apenas exportador de matérias-primas e não vai para além disso. E os preços das matérias-primas crescem em progressão aritmética. Mas quando falamos dos produtos manufaturados, quando já estamos a falar de tudo aquilo que vocês usam para a construção, o preço quer ser que em progressão geométrica. Quer dizer, em pouco tempo, estes produtos manufaturados que são necessários para a construção, eles sobem que nem um roquete. Então, e é isso que está a encarecer, a habitação. A gente comprava uma lâmpada por um determinado valor, hoje a mesma lâmpada, o preço já subiu. Quem é que tem condições? E, quer dizer, eu estou a imaginar, a gente só tem o básico. Eu preciso de cimento, eu preciso de todas aquelas coisas que se usam. Se calhar é aí que já devemos começar, há muitos exemplos aí, começar a usar materiais recicláveis para a construção. E não continuar a pensar nesses moldes tradicionais de uma habitação. Yeah. Sim, e esse crescimento populacional, será que afeta na quantidade de casas necessárias ou também no tipo de habitação que deve ser pensado? Bom, quer dizer, se víssemos assim, desta maneira, como seria uma equação matemática simples, não é? É assim, mas infelizmente não é assim.
população cresce, a habitação também vai crescer da sua maneira. É interessante aqui na cidade de Maputo, o que é que a gente tem visto? Estão surgindo muitos prédios aí. E eu gostava de saber o grau de ocupação. Aham, o grau de O ocupação. grau de ocupação deve ser bem baixo e Claro. raramente é pelos moçambicanos. Exatamente. Raramente. Raramente, sim. Aqui perto aqui tem aquele prédio onde está o Comitê Olímpico. Eu sou muito curiosa, eu vejo poucas viaturas aí, porque a gente começa a medir o grau de ocupação através da quantidade de viaturas. Eu não sei se é difícil aí estar todo ele ocupado. Por quê? Mas nós temos muita gente que não tem habitação. Temos muitos jovens que ainda vivem em casa dos pais. Está a ver? Yeah. E olhando para a realidade moçambicana, nós aqui, tem uma pergunta que é, será que o pensamento de minha casa, meu quintal, meu 20 por 40 é sustentável olhando para cá? Porque a maior parte das pessoas tem um sonho de construir. Acho que a juventude agora fala isso, construir. Então, será que cada um comprando seu terreno, construindo a sua casa, é sustentável em relação ao espaço disponível? Bom, não sei, no sentido de que cada um tem um sonho, né? Gostaria, cada um vai sonhando, eu gostava de ter isto, etc. Mas há uma outra realidade, que muitos de nós, desculpa, não têm pensado nela. E eu tenho visto ali, há muita gente que construi casas enormes, porque era o seu sonho da infância, da juventude. Mas hoje, aquelas casas ficaram vazias, porque os filhos, entretanto, cresceram, foram-se embora, e ficou uma casa com não sei quantos quartos, com tanta piscina, etc. Agora, pelo padrão ou pela tendência do crescimento da população, ou melhor, se nós pensarmos no número de filhos que as pessoas vão tendo agora, porque está a diminuir o número de filhos, será que esse 20 por 40 é pequeno? Essa é a pergunta. Porque é assim, eu posso ter o 20 por 40, o que eu quero? Eu quero algo que seja funcional, eu tenho um lugar para dormir. Porque muitas das vezes, se no passado as nossas habitações tinham todas aquelas divisões, tinha uma sala de estar, tinha uma cozinha, tinha um escritório, para alguns aqueles que podiam. Hoje, eu não sei se a sala de estar ainda faz sentido. Na realidade, não sei se a sala de estar ainda faz sentido. Por quê? Quando é que nós vamos àquela sala de estar? Eu fico dias sem passar para a minha sala de estar. Entrei, a coisa que eu quero, a primeira coisa é atirar a minha pasta, vou para a cozinha, eu como e depois vou descansar, acordo, continuo a trabalhar e aquela sala de estar. Então, nós continuamos a manter compartimentos que não tem razão disso e não são usados. Então, isso significa que temos que começar já a pensar. E eu tenho dito, é um centro que eu tenho lançado, vocês que estão nesta área da arquitetura, tem que começar a pensar exatamente nessas próximas habitações. Vale a pena ter uma sala de estar? Porque a sala de estar, na verdade, na altura era um lugar de socialização. Além da sala de jantar, é um lugar de socialização da família e também de quem? Das visitas. Quem é que recebe visita hoje? Hoje o que acontece, se recebes pessoas, é porque vem te dar pésames na tua casa, porque alguém faleceu, ou vem, por exemplo, sei lá, com o núcleo da igreja, mas raramente se faz. Era difícil ficar um mês, até um mês é exagero, sem receberes ninguém em casa. De igual forma também as varandas. As varandas tinham, a pessoa acabava de almoçar, ficava aí na varanda. Hoje quem é que tem tempo para ir à varanda? Ninguém. Ninguém tem tempo. Qualquer dia tem o próprio quarto, já não vai ser. Já, não será usado. Já não será usado. Porque nós temos uma rotina de trabalho, porque a nossa vida ela foi moldada agora por causa do próprio sistema. O sistema capitalista leva a isso. Ela foi moldada para quê? Trabalhar, até morrer. Quando tens algum descanso, se conseguiste reunir algumas reservas financeiras, estás a sair, vais de férias. Vais passear, voltas à rotina. Então, para mim, é preciso pensar que tipo de habitação, não necessariamente se o tamanho do solo é suficiente, esse tamanho 20 por 40. Até é luxo isso, 20 por 40. Vá na Europa para ver como é que é. Qual é o tamanho?
E a outra coisa, eu tive um colega, um professor canadiano, ele é canadiano, dava aulas no Canadá, mas ele tinha família na Áustria. E ele me disse o seguinte, eu perguntei, mas já então como é que a professora disse, olha, eu tenho um apartamento, eu aluguei um apartamento. A única coisa que eu levei para aquele apartamento é apenas a minha roupa, porque tudo está lá. Quando eu terminar a minha missão, eu entrego. Então, há esta outra tendência, né? Que as pessoas, de fato, já nem se preocupam em construir. É verdade que nós, no nosso caso, ainda temos esse sonho de construir. Mas aquelas pessoas daquele padrão de vida já não precisam de ter uma casa, comprar uma casa. O que fazem, de fato, é alugar. Porque dizem, olha, são pessoas internacionais, são pessoas globais. Hoje está a dar aulas aqui no Canadá, amanhã está na Áustria, no outro dia já está na Bélgica, etc. Então, e a casa que você construiu? Vai servir para quê? Yeah. Então, olhando também nesse jeito para a nossa realidade moçambicana, será que as pessoas aceitariam? Porque tem um conceito atual dos planeadores, que a melhor maneira de racionalizar o solo são construções em altura. Será que, para a nossa realidade, nós ficaremos confortáveis em construções em altura? Definitivamente não. Porque nós ainda temos no nosso imaginário, na forma como nós fomos organizados, eu preciso de um espaço, não só para o lazer, mas um espaço de convívio com outras pessoas. De vez em quando. Imagina quando a gente tem aquelas cerimônias que se chama lobolo. Como é que você vai fazer lobolo no prédio? Como é que vai fazer Shigiane num prédio? Começa aí. Então, é difícil aceitar isso. Porque para nós somos do solo, somos do chão, onde nós, de facto, temos a possibilidade de fazer isso. É por isso que eu acho que falei convosco aí numa das aulas, que tem a ver com essas passadeiras aéreas, né? Que inclusive fala-se mal, porque os cidadãos são teimosos, eles não querem passar pelas passadeiras, arriscam-se. Alguns até dizem, gostam de se arriscar. Não necessariamente isso. Alguém que sempre viveu no solo, de repente vai dizer, olha, para ir para o outro lado tem que estar lá em cima. Não tem como. Não tem como. Então, é difícil pensar, não estou a dizer que não vamos chegar lá, mas é um bocado, é desafiador pensarmos que construções na vertical vão resolver, sim, minimamente. Se calhar para a vossa geração, vocês que estão agora, pode servir, mas ainda temos uma boa parte das pessoas que são aquelas que sempre viveram no chão. Nós precisamos de um lugar para fazer a horta. Vai ver em todos, mesmo aqueles lugares apinhados como os Pamanini, há sempre um lugar que a pessoa atira, tem um pato aí, tem alface aí. Por quê? Porque nós sempre queremos ter um espaço para tratar, fora essas cerimônias. Ou mesmo quando há um falecimento, é um desafio muito grande. Já aconteceu, já vi várias vezes, eu estou num prédio, é verdade que o meu prédio é muito pequeno, são apenas 2 andares, mas nessas circunstâncias, as pessoas ocupam as escadas ali, porque faz parte de nós. E não temos como dizer, não venham, mas tem que ir. Então, isso para dizer, ainda há de haver uma resistência para usar este tipo de construções na vertical. Sim. Agora iremos falar do ordenamento territorial, no seu ponto de vista, como na área da geografia. Então, o que significa ordenar um território? Bom, aquilo que vocês, os arquitetos, também nos têm ensinado, que é ordenar a área de intervenção. Intervir sobre algo que já foi construído. Não é fácil, né? Não é fácil, porque é assim, inclui demolições, inclui dizer a alguém que, olha, este lugar não podes viver mais, que é o lugar onde a pessoa fez a sua vida durante anos, depois vão dizer que não podes viver aqui.
tens de sair ali. É um lugar onde socializavas, tinhas o teu próprio ambiente. E isto tem a ver também, é por isso que afeta a questão, a questão migratória. Porque, de forma forçada, as pessoas terão que sair. Mas aí está. Também não vamos dizer o seguinte, vamos deixar as coisas como estão. Mas, mais uma vez, eu digo, vocês da vossa especialização têm mais capacidade de inovar. Porque, infelizmente, está-se a fazer, usar as técnicas tradicionais. Chegar, vamos destruir, vamos demolir. Mas é possível. Vocês podem pensar nas melhores formas de como fazer isso, sem ter que destruir o indivíduo. Porque destruir o indivíduo não é... O destruir a casa do indivíduo é destruir a própria pessoa. E mesmo aquela pessoa reconhecendo que ir para o outro lado vai ser bom, ainda assim a pessoa se sente afetada. Então, para mim, o ordenamento seria exatamente isto, intervir sobre, para quê? Para garantir o bem-estar das pessoas. Mas, mais uma vez, este conceito podemos discuti-lo. O que é o bem-estar para mim? Se eu, apesar de estar naquele buraco aí, eu me sentia bem, você diz que vai me dar um outro lugar, que é distante daquele lugar do convívio, será que de fato está garantindo o meu bem-estar? Yeah. Relativo. E que exemplos podemos ver de quando a cidade cresce mais rápido do que a capacidade de ordenar o território? Acho que é assim em Moçambique já há muito tempo, é assim como surgiram boa parte dos bairros informais. E qual seria a possível solução para esses casos? Bom, não sei se eu responderia por possível solução, mas o meu ponto é o seguinte: temos que resolver aqueles problemas que levaram a essa situação. Dentre eles os problemas, temos que garantir a paz em Moçambique. Enquanto não houver paz, podemos ter boas intenções, nada vai funcionar. Porque sempre teremos pessoas que estão a fugir e procuram segurança. E onde chegam, qualquer lugar serve. Porque não está no lugar onde está o combate. Então, primeira coisa, tudo aqui em Moçambique, se conseguirmos garantir a paz, trazer paz em Moçambique, muitas dessas coisas que nós estamos aqui a fazer vão se resolver. Esta é a única coisa que eu posso dizer. O resto, vamos simplesmente copiar os modelos dos outros, mas podemos copiar, mas nós vamos esbarrar com esta situação da guerra. Exatamente. Porque é um país que, infelizmente, e não só guerras dos tiros, os tiros, como costumo dizer, mas a guerra verbais, ameaças verbais. As pessoas dizem, eu não me sinto à vontade aqui, não vou ficar. E também a guerra com a famosa mudanças climáticas, né? Yeah. Olhando um bocadinho para a sua experiência profissional, tem algum estudo que fez ou alguma situação que teve um impacto nessa área de habitação ou de ordenamento territorial que a professora lembra-se? Não necessariamente, porque assim, nós estudamos, nós sugerimos ou recomendamos. Agora depende de quem tem que tomar a decisão. Porque, infelizmente, né, muitos estudos existem, muita gente. Imagina quantas pessoas é que fazem estudos. Agora, a questão é se aceitam ou não aceitam aquilo que são as nossas recomendações. Né? E não significa que a minha recomendação é a melhor, mas é aquilo que eu encontrei como resultado do meu estudo. Sim. Olhando para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 11, que é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, quais são os principais elementos que poderiam ajudar-nos cá em Moçambique? Para garantir, mais uma vez voltamos para aquele ponto. Por que hoje as nossas cidades não são sustentáveis e não são resilientes a fenômenos concretos, como, por exemplo, resilientes a eventos climáticos extremos? Se nós conseguirmos, vou sair já da questão da guerra, se nós conseguirmos eliminar os ciclones, se nós conseguirmos eliminar as chuvas torrenciais,
ou que levam depois às cheias, inundações, aí podemos dizer que estamos em condições de ter uma cidade e comunidades sustentáveis. Infelizmente, não. Tantas iniciativas. Eu, há pouco tempo, há 3 semanas, viajei, passei por cidade de Xaixai, em direção a Inhambane. Eu nasci em Xaixai e já há quase um ano que eu não ia a Xaixai. Eu deitei lágrimas ali naquela pontinha que separa a parte baixa da parte alta. É um lago, formou um lago. E há anos que não era assim, ele praticamente era um lugar seco. E a gente aí onde vê, uau, o que as cheias de 2000 fizeram naquele lugar. Então, pronto, tentaram fazer alguma coisa, mas semanas depois, de novo, as chuvas caíram. Então, como é que nós vamos ter cidades sustentáveis? Fala-se, por exemplo, habitações resilientes. Não sei até que ponto é que essas habitações, de fato, são resilientes, as tais cheias são resilientes aos ciclones, porque este é o grande desafio. Por isso é que as nossas cidades e comunidades, de facto, não estão resilientes. Então, por um lado, temos a questão da guerra. E, por outro lado, temos a questão desses eventos, o que torna cada vez mais difícil que as cidades sejam sustentáveis, sobretudo as costeiras, né? Mas é aquilo que eu digo, infelizmente, né, com a questão da urbanização, vai ver que as cidades moçambicanas ou foram construídas ao longo da costa, ou foram construídas ao longo das desembocaduras dos rios, ou nas margens dos rios. Então, não tem como. Yeah. E qual seria o papel do Estado, dos municípios, da universidade ou mesmo da sociedade civil no processo de consciencialização ou dar a saber às pessoas qual é a melhor maneira de... Bom, não sei se diríamos a melhor maneira, mas o pouco que eu posso dizer é que as escolas têm uma responsabilidade de disseminar a informação, de ensinar. Essa é a responsabilidade. Mas antes de chegarmos à escola, temos que começar em casa. Nós, como pais, temos uma grande responsabilidade sobre vocês, ensinar como é que são as coisas. E claro, a questão das parcerias, aliás, até vê no ODS 17, né? As parcerias, a cooperação, é necessário cada vez mais trabalhemos juntos. Que não haja um que vai de um lado, que vai do outro, que nem um polo, um que vai para o polo norte, outro para o polo sul. Mas apesar disso, o polo norte e o outro sul, ainda há uma unidade, o planeta ainda é uno. Sim. Mas agora, o que está a acontecer? Que parcerias o governo tem com as comunidades? Que parceria que o governo tem com a sociedade civil? Que parcerias que o governo tem, por exemplo, com o setor privado? Então, é aí, de facto, precisamos de estabelecer, falar a mesma língua. Por quê? Porque temos um único objetivo comum. É isso. Chegamos agora ao fim, então eu queria perguntar à professora uma mensagem que deixaria a estudantes, a jovens profissionais que gostariam de contribuir para o processo de habitação sustentável, cidades sustentáveis. Bela pergunta essa. Sim. Ok. Uma bela pergunta essa que me faz. A minha sugestão é a seguinte: para já vocês já começaram, através deste programa, a ouvir várias pessoas. E seria interessante também não só ouvir os professores, mas também se pudessem fazer esse vosso programa com jovens que estão fora daqui, que não estão convosco. Jovens que não têm nada a ver nem com arquitetura, nem com planeamento. Procurar perceber que visão é que eles têm, desculpa, que visão é que esse jovem tem. Este é um aspecto. E segundo, mais uma vez, eu digo o seguinte: vocês hoje têm mais capacidade e mais facilidade de acesso à informação, porque têm, mas desculpa a redundância, têm acesso a esses mídias sociais. Façam proveito disso. Procurem ver experiências de outros lugares. Há tantos jovens inovativos. Ainda ontem na aula aqui, eu dei o exemplo deste professor. Eu tenho um professor que está com qualquer coisa ligada a aeroespacial, engenharia aeroespacial. Exatamente. Ele é daqui, não veio do outro lado. É alguém que, de fato,
acha que pode contribuir para Moçambique, e efetivamente ele vai contribuir, porque quem diria que nós teríamos um moçambicano assim? Ainda hoje de manhã estava ouvindo na televisão uns jovens que desenvolveram um aplicativo para a detecção de notas falsas. E já entraram em contato com o Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique, na verdade, já autorizou que sim, vocês podem trabalhar sobre isso para depois. Então, vocês neste momento têm muitos meios para poder resolver este assunto. Procurem saber o que está a acontecer, porque neste momento nós temos uma grande barreira. Aquilo que nós estamos a ver são dificuldades, dificuldades, dificuldades. Mas o que está a acontecer em outros países? Como é que os jovens asiáticos resolveram? Como é que os jovens americanos resolveram? Como é que os jovens europeus resolveram isso? E mesmo dentro da África, como é que os jovens africanos estão a resolver essa questão da habitação? Esta é a sugestão que eu posso dar, não posso dizer que, olha, façam isto, aquilo, como se fosse uma receita. Receita de um bolo, sei lá. Mas é exatamente as possibilidades que vocês têm para tratar. Muito obrigada, professora, pelos ensinamentos, pelas reflexões que foram partilhadas aqui conosco. Foi possível perceber que o crescimento populacional não são só números, são dinâmicas sociais, são dinâmicas territoriais e que influencia como uma cidade é construída, como uma cidade é distribuída, que existem vários desafios em relação à habitação, o custo da construção, a propriedade de terra, que também é um grande desafio no nosso país. E agradecemos imenso pelo tempo dispensado, agradecemos. Eu que agradeço. E como eu estava a dizer no início, vocês foram privilegiados, foram os primeiros, já me convidaram para tantos podcasts, nunca tem tempo. Aliás, também eu disse que eu não estava cá e que isso é coisa, mas eu fico muito satisfeita porque são essas iniciativas que nós queremos que os jovens tenham, né? O jovem tem várias formas de lutar, não é andar a partir coisas, etc. Isso é uma forma de lutar. E, na verdade, se vocês forem persistentes nisso, forem trabalhando, vão ao fundo e não só entrevistar pessoas que não são da vossa área, procurem também entrar mesmo a nível do governo, alguma coisa vai mudar. Como diz aquele velho ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate que até fura. Exatamente. Yeah. E parabéns, né? Muito obrigada. Okay. Então, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Pedimos que coloque o seu like e compartilhe este vídeo ao máximo número de pessoas que puder. Muito obrigada. Até o próximo episódio, onde iremos continuar a debater o tema da habitação social.